paraíso dos deuses demoníacos capítulo 781. Procurando por alguém, Charlotte avançou, cruzando um rio e uma floresta, até chegar a uma pequena cidade nas montanhas. Esta era outra pequena cidade nas proximidades da capital imperial. Pela sua localização geográfica, sempre foi ponto de paragem dos mercadores que viajavam do sul para o norte. Era também um local que reunia inúmeras mercadorias, pois muitos pequenos comerciantes, impossibilitados de abrir lojas na capital imperial, aqui optaram por se reunir. Portanto, este lugar gradualmente se tornou um mercado com bastante reputação. Nos últimos dias, conforme as notícias do ritual de invocação do deus maligno se espalharam, mais e mais cavaleiros começaram a se reunir nesta pequena cidade. A Igreja da Verdade Universal sabia que Alexander e os outros vazaram intencionalmente esta notícia. Era como se eles tivessem certeza de que a Igreja da Verdade Universal seria incapaz de enviar muitas proezas de batalha. Portanto, eles intencionalmente atraíram mais cavaleiros para o caso de haver sacrifícios insuficientes. Ao pensar nisso, os cantos dos lábios de Charlotte não puderam deixar de se curvar em um sorriso frio. Ao chegar à pequena cidade, Charlotte não saiu em busca das pessoas que procurava. Em vez disso, ele se sentou casualmente em um canto e olhou para o céu noturno na direção da capital imperial enquanto soltava um suspiro. Embora ele tivesse entrado em contato com a Igreja da Verdade Universal, ele ainda não tinha nenhuma confiança em relação à situação da batalha amanhã. Balançando a cabeça, Charlotte gradualmente caiu em sono profundo. Enquanto isso, sua mente ainda estava cheia de cenas de luta e matança entre a família real Krieg, a Associação dos Magos, Fan Xingjian e as pessoas da Igreja da Verdade Universal. De repente, uma comoção estourou, fazendo com que Charlotte acordasse em estado de choque. Charlotte abriu os olhos e ficou atordoado por um momento. Então sua visão clareou quando ele olhou para o céu na direção da capital imperial. Enormes pilares de luz roxa subiram no céu, e era como se todo o céu tivesse se tornado roxo. O brilho roxo foi refletido na terra, cobrindo tudo e todos com uma camada de luz roxa. Exalava uma sensação intensamente sinistra. Já começou? Charlotte franziu os lábios. Ele sabia que isso era devido ao Rei Mago Púrpura ativando a formação que se fundiu com o país divino de Alexandre. Então eles trariam toda a capital imperial sob seu controle. Agora, a capital imperial havia se tornado completamente um espaço-tempo independente e anormal. Se alguém desejasse parar o ritual de invocação do deus do mal, eles teriam que mergulhar fundo e derrotar a pessoa que havia ativado o ritual. Então eles devem aparecer em breve. Quando a enorme anormalidade ocorreu, os muitos cavaleiros da pequena cidade formaram grupos e correram em direção à capital imperial. Devo encontrar um grupo forte que tenha capacidade de chegar ao centro, mas que não seja herege, brutal e sanguinário. Se minhas memórias me servem bem. Charlotte não seguiu a multidão, mas se escondeu na entrada da pequena cidade, esperando que grupos de especialistas aparecessem. Foi só quando um grupo apareceu que seu olhar se estreitou ligeiramente. São eles. Era um grupo de 2 homens e uma senhora. Havia um homem de meia idade, um jovem e uma jovem. Charlotte podia lembrar claramente as identidades dessas 3 pessoas de suas memórias. Eles vieram da região da Areia Oriental. O nome do homem de meia idade era Yue Shan, e ele era o vice-governador da região de Sangue Oriental e tinha o apelido de Mountain Breaking Single Punch. No momento, seu cultivo deve estar no segundo nível de transição 29. O jovem era seu discípulo, Clyde. Ele era um segundo cavaleiro conferido nível 24 de transição, um gênio da região da Areia Oriental. A jovem de cabelos ruivos, que parecia muito bonita, era filha de Yue Shan. Ela era Yue Xianhu, que havia acabado de atingir o primeiro nível de transição 19. Tendo acabado de completar 16 anos, ela parecia muito pura e ingênua, mas estava cheia de juventude e vigor. Pode-se dizer que ela é amante dos sonhos de inúmeros jovens. Desta vez, eles também receberam notícias e vieram correndo para a capital imperial, na esperança de tentar a sorte para ver se poderiam ter uma parte dos benefícios.
Vendo os três saindo da cidade, Cleide os seguiu silenciosamente. Felizmente, Yuishan e Cleide não estavam com pressa de seguir seu caminho e também tiveram que levar em consideração o cultivo de Yuxianhu. Portanto, os três não se moveram muito rapidamente e Charlotte conseguiu acompanhá-los. No entanto, após 5 minutos, Charlotte de repente perdeu os três de vista. Então ele sentiu uma dor no ombro quando Yuishan o agarrou. Enquanto isso, Cleide e Yuxianhu saíram da floresta. Cleide era bonito e Yuxianhu era bonito, e os dois pareciam muito compatíveis um com o outro. Eles olharam para Charlotte com uma expressão solene e perguntaram: "Quem é você? Por que você está nos seguindo?" Charlotte tinha sua resposta pronta: "Você é o vice-governador da região de São Oriental, Yuishan, certo?" Yuishan franziu a testa e perguntou: "Você é?" "Sou o terceiro filho do príncipe Daniel, Davi", disse Charlotte. O príncipe Daniel também era membro da família real, mas não pertencia mais à mesma facção de Alexandre e dos outros de 2 gerações atrás. No momento, ele não tinha terras concedidas e nem mesmo era um semideus. Ele ficou na capital imperial e se tornou um conhecido perdulário. Passar por filho foi uma ideia que Charlotte teve. O ritual de invocação do deus maligno começou. "Se vocês quiserem entrar, terão que depender de mim, já que não têm ideia da estrutura da formação." O grupo de Yuishan trocou um olhar. Cleide então franziu a testa e disse a Charlotte: "Como você pode provar o que acabou de dizer?" Charlotte de repente deu um soco com uma força de espada em espiral, dando a sensação de que ele iria sugar a alma de uma pessoa. Vendo esse soco, Yuishan deixou escapar: "Grande Elish Milestone. Parece que você é realmente um membro da família real." As artes marciais do caminho antigo do inferno eram habilidades soberbas que apenas os membros da família real Krieg podiam cultivar. Como vice-governador da região da Areia Oriental, Yuishan teve a oportunidade de ver esta grande pedra de mó infernal antes. Charlotte disse: "Você acredita em mim agora? Se vocês puderem me trazer para a capital imperial, posso dizer a localização do tesouro real." No momento, a grande formação está ativada e não há defesas ao redor do tesouro do palácio. É a melhor hora para entrar. Os três trocaram olhares, comunicando-se entre si. Então Yuishan soltou Charlotte e disse: "Tudo bem, vamos trazer você conosco para a capital imperial." No entanto, desta vez, há especialistas reunidos de diferentes lugares e a capital imperial está cheia de perigos. Se você ousar nos enganar... Vendo os olhares de cautela do trio, Charlotte deu um tapinha no próprio peito e disse: "Não se preocupe. Não vou mentir para você." Os 4 seguiram seu caminho em direção à capital imperial. Yuxianhu e Cleide lideraram o caminho enquanto Charlotte e Yuxianhu, que estavam na primeira transição, seguiram atrás deles. Vendo que Charlotte estava se movendo cada vez mais lentamente, Yuxianhu não pôde deixar de perguntar: "Você pode ser considerado um membro da família real assim? Seu cultivo não é muito fraco? Comparável a mim?" Cleide sorriu e disse: "Irmã Marcial, não se deixe enganar por seu título. A facção do príncipe Daniel é a pior da família real. E seu filho não é diferente dos aristocratas comuns." Charlotte sorriu sem jeito e pensou: embora a atitude deles seja um pouco ruim, pelo menos esse grupo de pessoas não mataria pessoas ou tentaria extorquir confissões. Um breve momento depois, os 4 chegaram a um caminho principal que ficava a 1 quilômetro do portão leste da capital imperial. De longe, eles podiam ver que toda a capital imperial estava envolta em uma camada de densa tela de luz, e já era impossível ver claramente o interior da capital imperial. Vendo isso, Yuishan disse: "Comentamos. Sinto que essa onda de poder roxo é extremamente perigosa." Charlotte balançou a cabeça, indicando que não fazia ideia. No entanto, ele suspirou interiormente e pensou: esta é a formação criada pelo Rei Mago Púrpura. Ele permite que as pessoas entrem, mas proíbe qualquer saída. Sinto muito, mas não posso lhe dizer isso. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 782.
Avançando para o centro, o grupo avaliou a situação a 1 quilômetro de distância por muito tempo, mas ainda não conseguiu descobrir a profundidade interior. Em vez disso, depois de ver lotes de pessoas entrando na tela de luz, eles finalmente reuniram coragem e se aproximaram da tela de luz. Os 4 sondaram um pouco, e até Charlotte fingiu não saber de nada. No final, sua ganância superou seu racional, e o grupo de Yuishan decidiu entrar na tela de luz por sua vez. No entanto, antes de entrar, Yuishan tentou persuadir Yuishan-Hu. Xianhu, não sabemos a situação lá dentro. É melhor você esperar por nós lá fora. Yuishan-Hu segurou a mão de Yuishan e apertou, agindo de maneira mimada. Pai, não seja assim. Traga-me também. Você é um cavaleiro conferido nível 29 e especialistas comuns não serão um páreo para você. Além disso, é mais perigoso para mim ficar sozinho do lado de fora. Yuishan pensou um pouco e sentiu que fazia sentido. Além disso, ele não podia rejeitar o pedido de sua linda filha e balançou a cabeça, sorrindo amargamente. Pensando em como protegeria sua filha mesmo correndo o risco de sua própria vida, ele finalmente trouxe Yuishan-Hu junto com ele. Ao entrar na formação, o grupo sentiu como se o mundo estivesse girando, e o tempo e o espaço pareciam ter se tornado extremamente caóticos. Uma capital imperial de pernas para o ar foi apresentada diante deles no momento seguinte. Toda a capital imperial parecia completamente diferente. As ruas eram tão confusas que era como se houvesse muitos labirintos, e havia casas e paredes que pareciam ter sido construídas à força. Toda a capital imperial agora parecia uma estranha terra dos sonhos de alguém. Charlotte sabia que toda a capital imperial havia sido arrastada para fora da linha do tempo pelo Rei Mago Púrpura, transformando-se em uma existência que era como um mundo alternativo. Mesmo com sua inspiração súbita, os especialistas fora da capital imperial foram incapazes de sentir a situação lá dentro. Não há necessidade de se preocupar, disse Charlotte. Então ele explicou, embora pareça haver mudanças, observei cuidadosamente o local. A estrutura principal da capital imperial não mudou. Ainda poderei encontrar o tesouro. Me siga. Portanto, sob a liderança de Charlotte, o grupo continuou a avançar mais para o centro da capital imperial. No caminho, eles também encontraram outras pessoas, mas felizmente, com Yuishan por perto, cavaleiros comuns e cavaleiros outorgados não levantaram as mãos contra eles. Alguns minutos depois, o semblante de Yuishan mudou repentinamente. Pare. Todos olharam para ele, confusos. No entanto, Yuishan olhou para um pequeno beco ao lado. Sob o olhar surpreso de todos, um idoso de cabelos brancos saiu lentamente. Havia ondulações espaciais ligeiramente distorcidas ao lado do velho, exibindo seus enormes poderes. Além disso, havia sons fracos como os rugidos de leões e tigres tocando continuamente em seu corpo. Yuishan se ajoelhou e disse, prestando respeito ao Deus Besta Sênior 1. Os semblantes de Clid e Yuishan-Hu também mudaram, e eles se ajoelharam, dizendo, prestando respeito ao Senhor Deus Besta. Vendo que Charlotte ainda estava parado lá, Yuishan-Hu rapidamente o puxou para baixo e disse, por que você está atordoado? Perfeição. O velho que foi chamado de Deus Besta lançou um olhar para alguns deles antes de dizer, então é Yuishan. HMPH, por conta de seu pai, vou deixar isso passar. Simultaneamente, seu olhar varreu Yuishan-Hu e ele sorriu. Yuishan-Hu, você está realmente ficando cada vez mais bonita. Você é realmente fiel ao nome de ser uma das 5 flores de ouro da região da Areia Oriental. Como Yuishan-Hu tinha uma aparência fofa e sua aptidão para o cultivo não era ruim, ela era conhecida como uma das flores de ouro da região da Areia Oriental junto com outras 4 belezas de cavaleiros. Ela era amante dos sonhos de muitos jovens cavaleiros. Enquanto lhe falava, o Deus Besta desapareceu de suas vistas. Yuishan soltou um longo suspiro. Graças a Deus, graças a Deus. Este Deus bestial está ficando cada vez mais assustador. Ele provavelmente será capaz de alcançar um avanço para o nível divino a qualquer momento. Yuishan-Hu exclamou,
Ele será capaz de alcançar um avanço para o nível divino a qualquer momento agora. Clyde assentiu enquanto dizia: o Deus Besta está classificado entre os 5 melhores entre os especialistas em nossa região da Areia Oriental. Embora ele se mantenha em reclusão a maior parte do tempo, seu cultivo não ficou para trás. E após a metamorfose do mundo, seu cultivo melhorou aos trancos e barrancos. Disse que a razão pela qual ele ainda não atingiu o nível divino é porque ele deseja alcançar 5 níveis de perfeição e entrar no reino sem precedentes antes de lutar pelo nível divino. O rosto terno de Yue Xianru franziu a testa e ela disse, um pouco preocupada, até ele veio? Parece que o ritual do Deus do Mal realmente reuniu muitas pessoas aqui. Pai, ainda vamos continuar? Uma pitada de hesitação apareceu no rosto de Yue Xian. Charlotte rapidamente persuadiu, não há necessidade de se preocupar. A capital imperial é muito grande e não será tão fácil encontrar especialistas. Além disso, o tesouro para o qual estamos indo está bem escondido, então não vamos ter muitas chances de encontrar esses especialistas incomparáveis. Sob a persuasão de Charlotte, o grupo acabou sendo tentado pelo tesouro e mais uma vez avançou para as profundezas da capital imperial. No entanto, a aparição do Deus Besta foi como um sinal para eles. O grupo encontrou cada vez mais especialistas. Eles até viram muitos cavaleiros outorgados e até semideuses lutando entre si. Raios aterrorizantes cortaram o céu e a força explosiva do punho destruiu grandes áreas das ruas. Muitos edifícios foram lançados voando para o céu. Rei Relâmpago. Você está pensando em transformar nosso pico das nuvens voadoras em um inimigo? Mãos carmesins, entreguem a grama do espírito das trevas e pouparei sua vida. Folhas enfurecidos e gritos arrogantes soaram quando muitas batalhas começaram na capital imperial. Charlotte sabia que era porque Alexander havia espalhado uma grande quantidade de tesouros inestimáveis da família real por toda a capital imperial. Ao fazer isso, inúmeros especialistas começariam a brigar pelos tesouros. Alexandre e os outros planejavam fazer uso do ódio, assassinatos e sacrifícios dos especialistas para aumentar a taxa de sucesso do ritual. O grupo passou cuidadosamente pelos muitos campos de batalha sob o guia de Charlotte. Às vezes, quando eles encontravam cavaleiros outorgados comuns, eles também eram capazes de expulsá-los com as capacidades de Yue Xian. As muitas batalhas fizeram com que eles se sentissem cada vez mais apreensivos e até mesmo Yue Xianru não pôde deixar de querer recuar. No entanto, ela foi parada por Yue Xian. Tendo chegado até aqui, nem ele nem Clyde seriam capazes de aceitá-lo se não trouxessem algumas coisas para si. No entanto, Charlotte sabia que, mesmo que desejassem voltar agora, já era tarde demais. 3 horas depois, o grupo finalmente chegou diante de um cristal translúcido circular. O enorme cristal translúcido semelhante a um espelho foi colocado sobre um altar. Sob a liderança de Charlotte, o grupo pisou no cristal no altar e instantaneamente se transformou em um raio, desaparecendo no ar. Quando voltaram a si, já haviam aparecido em um enorme quadrado branco. Não se sabia do que o quadrado branco era feito, mas parecia ser infinito, e havia apenas o quadrado sob seus pés que parecia ser feito de jade. No meio da praça, um vórtice vermelho girava continuamente, parecendo um vórtice formado pela condensação de uma quantidade infinita de sangue. Abaixo do vórtice cor de sangue, havia um velho vestido com mantos dourados com mangas compridas que pendiam até o chão, cobrindo totalmente as mãos. Ele usava uma coroa dourada e sua longa barba caía até o peito. Muitas sombras distorcidas dispararam por trás do velho. Essas sombras pareciam muito semelhantes a ele, como se fossem ele durante sua infância, sua juventude, sua meia-idade e seus anos de velhice. Este velho era o especialista mais forte na facção dos Lobos Dourados e a pessoa no auge da magia negra da facção dourada, o Rei Mago Dourado. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 783, 2 reis guardiões no quadrado que tinha o cor de jade branco. O Rei Mago Dourado olhou para o vórtice cor de sangue acima de sua cabeça sem piscar, como se toda a sua atenção estivesse sendo atraída para ele.
Além do grupo de Charlotte, havia também várias dezenas de outros especialistas. Além disso, novos especialistas estavam sendo transferidos de vez em quando. Todos desconfiavam uns dos outros e ninguém ousava chegar perto daquele vórtice cor de sangue. Além disso, mesmo os mais fracos entre eles eram os cavaleiros conferidos da segunda transição. Alguns deles se conheciam e até tinham brigas entre eles, mas nesse ambiente estranho ninguém ousava fazer um movimento. Além disso, com o Rei Mago de Ouro parado no centro, quem ousaria fazer um movimento na frente dele? Yui Shan franziu a testa e perguntou, onde é esse lugar? Charlotte balançou a cabeça e não disse nada enquanto olhava para aquele vórtice cor de sangue. Pelas suas memórias, aquele era o centro do ritual, onde nasceria o clone do deus maligno. No momento seguinte, um velho de cabelos brancos falou. Era o deus besta que o grupo de Charlotte havia encontrado antes. O deus besta olhou para o Rei Mago de Ouro e sorriu, dizendo, Rei Mago de Ouro, sua associação de magos vai convocar o deus do mal. Uma existência como essa não é algo em que possamos pensar. A razão pela qual estou aqui hoje é apenas para roubar alguns dos tesouros da família real. Não tenho intenção de fazer inimigos com a associação dos magos. Apesar de dizer isso, o olhar do deus besta estava cheio de ganância quando ele olhou para aquele vórtice cor de sangue. Depois de ouvir suas palavras, os outros também concordaram. Alguns desses especialistas exalavam fortes auras dominadoras, enquanto outros exibiam grande valentia. Havia também alguns que tinham aparências muito estranhas. No entanto, quando eles enfrentaram o Rei Mago de Ouro, nenhum deles se atreveu a se levantar e ir contra ele. HMPH, algo como o ritual do Deus do Mal deveria ser conduzido em segredo e ainda assim muitas pessoas descobriram sobre isso. Alguém deve ter vazado a notícia. É que a Igreja da Verdade Universal quer reunir pessoas para detê-lo, ou a Associação dos Magos vazou a notícia para coletar sacrifícios de sangue. A maioria das pessoas presentes eram elites de diferentes facções ou cavaleiros do Império, todos com muitos anos de experiência no campo de batalha. Nenhum deles era tolo. Embora eles tivessem vindo aqui, tentados pelo poder do Deus do Mal e pelos tesouros da família real, todos eles estavam pensando em se beneficiar das lutas travadas por outras pessoas. O Deus da Besta, soberano da noite, cavaleiro do abismo, demônio luminoso. Quando ele viu a aparência de muitos especialistas que ganharam fama há muito tempo, Yui Shan ficou surpreso e arrependido por ter se envolvido nisso. Situação complicada. Ele olhou para Charlotte e falou com muito ódio, que lugar bom você nos trouxe. Charlotte riu amargamente e disse, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Ele olhou para Yui Xianhu. O semblante da bela jovem empalideceu. Sua testa delicada e clara tinha vincos e seus olhos se encheram de grande terror. Charlotte sabia que, mesmo sem ele, tudo ainda seria um mau presságio para o grupo de Yui Shan. No entanto, ele ainda sentia uma pontada de culpa. Nesse momento, outros dois feixes de luz subiram na praça quando mais duas pessoas entraram. Quando essas duas pessoas apareceram, o olhar do Rei Mago Dourado finalmente mostrou alguma mudança. Ele olhou para os dois. Vocês finalmente chegaram. As duas pessoas, que acabaram de aparecer, usavam longas túnicas cor de platina. Seus longos cabelos brancos pareciam brilhar com um leve brilho branco, e seus olhos vermelhos pareciam rubis embutidos que tinham as ondas de um vulcão fervendo neles. Charlotte sabia que esses eram os símbolos dos aristocratas da igreja, os descendentes de Deus Um. Em particular, o brilho branco em seus cabelos e as faíscas nos olhos eram símbolos dos descendentes de Deus de sangue puro. Foi dito que mesmo que eles não passassem por nenhum cultivo desde o nascimento até a morte, eles manteriam para sempre suas aparências desde a juventude. Eles alegaram ser os descendentes que o Deus da Verdade Universal deixou para trás no mundo imortal, possuindo um físico meio Deus, meio humano. Portanto, embora essas duas pessoas parecessem muito jovens, nenhum dos presentes ousou subestimar sua idade. Pode até ser possível que tivessem mais de 100 anos. Dos dois descendentes de Deus, o homem mais alto, que havia penteado seu cabelo dourado em um rabo de cavalo,
Olhou para o Rei Mago Dourado e disse calmamente: Eu sou o Rei Guardião da Igreja da Verdade Universal, olhos celestiais reveladores da morte. Milíssimo seguidor herege, pare o ritual do Deus maligno imediatamente e eu lhe concederei uma morte pacífica. O Rei Mago de Ouro riu. Você é realmente tão arrogante e tolo quanto dizem os rumores. Se você é o olho celestial revelador da morte, então você deve ser a aberração das trevas, certo? O Rei Mago de Ouro disse enquanto olhava para o outro Rei Guardião. O outro descendente de Deus parecia um pouco mais baixo que os olhos celestiais reveladores da morte. Além disso, ele tinha um físico magro e fraco. Quando ele ouviu as palavras do Rei Mago de Ouro, ele levantou a cabeça, olhou para o Rei Mago de Ouro e disse: A nova geração do Rei Mago de Ouro. Você é tão tolo quanto seu antecessor. Pare com o ritual. Sua maneira de pensar não tem sentido. Não há como você conseguir alcançar seus objetivos. Tudo o que você está fazendo é um desperdício de esforço. As expressões dos outros especialistas presentes continuaram mudando enquanto ouviam o que esses três homens estavam dizendo. A presença do Rei Mago Dourado, que era um especialista em nível de Rei Mago e o mais forte entre a facção do Roube Dourado, foi o suficiente para fazer todos estremecerem de medo. No entanto, as existências do nível Rei Guardião da Igreja da Verdade Universal, os olhos celestiais reveladores da morte e a aberração das trevas, eram como personagens de lendas e mitos. Quase todos os presentes cresceram ouvindo suas lendas. Eram milagres, lendas e um dos letreiros da Igreja da Verdade Universal. É assim mesmo. O Rei Mago de Ouro sorriu quando ouviu isso. Vocês conhecem Fang Xingjian? Os olhos celestiais reveladores da morte franziram a testa. Ele lembrou que alguém havia relatado a eles que havia um gênio das artes da espada no Império chamado Fang Xingjian que queria colaborar com eles. Eles o conheciam como um gênio que já havia recebido uma recomendação da Santa Horizon para participar do plano de classificação de técnicas marciais. Depois que os Reis Guardiões chegaram na formação da capital imperial, eles traçaram seu caminho para este centro através dos sinais da Igreja da Verdade Universal. No entanto, o que os dois Reis Guardiões não sabiam era que aqueles sinais haviam sido deixados por Charlotte no caminho para guiar os dois Reis Guardiões e fazê-los chegar mais cedo. No entanto, as palavras do Rei Mago de Ouro fizeram Charlotte sentir que algo não estava certo. Espere um minuto, com base em minhas memórias, todos os 4 Reis Magos devem estar aqui neste centro da formação. Por que só o Rei Mago Dourado está aqui? Charlotte olhou para o Rei Mago Dourado, que abriu um sorriso estranho, e um pensamento sinistro apareceu em sua mente. Fora do quadrado de jade branco, o Rei Mago Negro estava no espaço vazio. Sua boca se abriu quando ele engoliu a metade inferior do corpo de um homem inteiramente como uma cobra engolindo um rato. A parte superior do corpo do homem ainda estava exposta do lado de fora. Era um homem de meia idade cujo rosto estava cheio de marcas de espada. Em seus arredores, grandes áreas de vácuo e domínios distorcidos revelaram os vestígios de sua batalha. Como se entendesse sua derrota e a chegada de sua morte, o homem exalava estranhas intenções de espada, mas ele ainda continuou usando-as para se comunicar com o Rei Mago Negro. Rei Mago Negro, isso é uma quebra de fé. Sua Majestade não vai perdoá-lo por seu ataque furtivo contra mim. Ei, espada slash do mundo secular, você acha que seu rei não está ciente deste assunto? O Rei Mago Negro olhou para o espadachim em sua boca. Essa pessoa era um dos 10 grandes especialistas em nível divino no Império e também havia recebido o título de Príncipe de Alexandre. Então o Rei Mago Negro abriu bem a boca e engoliu a parte inferior do corpo pertencente à espada slash do mundo secular, deixando para trás apenas a cabeça e o pescoço do lado de fora. Distorções intensas e brilho piscaram no espaço vazio, e fluxos de intenções de espadas cortaram o corpo do Rei Mago Negro. No entanto, eles apenas deixaram para trás rastros de sangue e não conseguiram causar nenhum dano ao Rei Mago Negro. Essa pessoa, que era o antigo chefe supremo da Escola de Artes da Espada e um dos 10 maiores especialistas em nível divino do Império, agora era incapaz de reunir qualquer força para resistir ao Rei Mago Negro.
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 784. Engolir o chão já estava coberto de montanhas de cadáveres e rios de sangue. O chefe supremo da Escola de Artes da Espada, Tian Xiao, estava em meio às poças de sangue enquanto olhava para a figura diante dele em grande desespero. Mesmo que ele já tivesse entrado no nível 2 do nível divino e mesmo que ele já pudesse se mover na velocidade da luz, ele ainda não conseguia sentir nenhum sinal de esperança. Era porque o monstro diante dele era ainda mais rápido e mais forte que ele. Dentro desta formação na capital imperial, neste mundo alternativo que era independente da linha do tempo, ele era como um canário preso em uma gaiola, incapaz de escapar. Parado diante de Tian Xiao, o Rei Mago Vermelho sorriu. Com seu dedo grosso, ele gentilmente cutucou os ossos parietais do crânio de um cavaleiro outorgado e sugou o tecido cerebral como se estivesse tomando uma sopa. No entanto, os olhos do Rei Mago Vermelho brilharam com uma pitada de ganância enquanto ele continuava lançando olhares ocasionais para a espada slash do mundo secular no céu. Vendo que o Rei Mago Vermelho não prestou atenção nele, o olhar de Tian Xiao brilhou com uma pitada de nitidez e ele desapareceu com Zhuoji. Seu corpo se estilhaçou em pó quando sua vontade marcial se transformou em uma onda de luz e voou para fora. Vá em frente. Fuja. Chore. Chore. O Rei Mago Vermelho riu alto como se estivesse provocando sua presa e então deu início à perseguição com Zhuoji. A cada passo que lhe dava, uma miríade de correntes de ar era trazida, e a cada investida que lhe dava, seu corpo continuava a comprimir o espaço, trazendo consigo distorções. Ele não se moveu a uma velocidade semelhante à velocidade da luz e, em vez disso, continuou a perseguir Tian Xiao sem pressa, como um gato provocando um rato. Era porque não importava o quão rápido Tian Xiao fosse, não havia para onde ele pudesse escapar nesta gaiola que era independente da linha do tempo. Vendo que Tian Xiao e o Rei Mago Vermelho haviam partido, o espada slash do mundo secular sorriu e pensou: fuja, encontre uma maneira de sobreviver, não importa o que aconteça. No momento seguinte, uma força de atração extremamente intensa veio do corpo do Black Magic King, sugando continuamente o corpo do Sword Slash do secular ouro para dentro dele. Enquanto isso, intenções de espada fervilhantes estavam sendo transmitidas do corpo de Tian Xiao. Este especialista nível 3 divino soltou um berro de fúria, e seu corpo começou a ferver. No nível 3 do nível divino, a vontade marcial e o corpo físico de uma pessoa foram condensados em um comum corpo forjado chamado de físico conjurado. Nesse nível, alguém poderia continuar existindo por muito tempo, mesmo que criasse muitos clones. Seria diferente de como a vontade marcial que eles separaram de si mesmos teria que ficar no corpo de outra pessoa. Um especialista de nível divino de nível 2 poderia se mover semelhante à velocidade da luz, e um especialista de nível divino de nível 3 possuía um físico conjurado. Eles poderiam criar clones facilmente como Fan Xingjian havia feito. Então, no nível 4 do nível divino, seria possível ter as premonições da inspiração súbita. Quanto maior o nível, mais difícil era matar um especialista em nível divino. Como o Senhor do Abismo estava hospedado no palácio, acabou ganhando muita confiança e uma sensação de segurança. Além disso, ele não estava disposto a esgotar seu poder de criar clones, mas ainda assim recebeu danos compartilhados com Alexander. Se não fosse por causa disso, o Senhor do Abismo não teria sido morto por Fan Xingjian com um único ataque de espada. Até a data, o Senhor do Abismo era o único especialista de nível 3 ou superior que Fan Xingjian havia matado. Mesmo tendo matado o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial 2 vezes, ele não foi capaz de eliminar toda a consciência do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial. Foi porque os meios que um especialista em nível divino tinha para salvar suas próprias vidas eram mais fortes a cada aumento de nível. Uma existência como a espada slash do mundo secular sabia o quão brutal essa batalha seria. Assim, antes da grande batalha, ele deixou para trás e escondeu um clone de seu físico conjurado. Apesar disso, seu corpo principal ainda detinha 99% de seus poderes e,
Após sua morte, sofreu grandes ferimentos. Levaria muito tempo até que ele pudesse retornar a esse nível de cultivo novamente. Agora, o espada slash do mundo secular sabia que ele era incapaz de manter esse físico conjurado, então ele decidiu liberar todas as suas intenções de espada de forma explosiva. Inúmeras rachaduras apareceram em seu físico conjurado, e infinitas intenções de espada dispararam delas. Rei Mago Negro, não vai demorar muito para eu voltar para procurá-lo. Espero que você ainda esteja delicioso da próxima vez. Ao ver esta cena, o Black Magic King sorriu, abriu a boca e engolfou o Sword Slash do secular Warlord inteiramente. Neste momento, seu corpo de repente inchou como se inúmeras espadas afiadas estivessem explodindo de dentro de seu corpo, querendo empalá-lo. No entanto, não importa o quanto seu corpo inchasse e se expandisse, ele não mostrava sinais de danos. Para a magia negra da facção negra, a melhor coisa não é um corpo físico que continua a ficar mais forte nem um clone inferior, mas que é capaz de engolir o próprio poder. O Rei Mago Negro sentiu que a espada slash do mundo secular que ele engolfou continuava a se esgotar, e ele abriu um sorriso satisfeito. Isso era a magia negra da facção negra. A habilidade que ele possuía era envolver continuamente outras formas de vida para se fortalecer. Em comparação com o processo de fortalecimento, sua habilidade mais forte é engolir. Era porque não importava que tipo de forma de vida fosse, desde que fossem engolidos em seu estômago, eles só poderiam acabar sendo digeridos. Em outras palavras, o Rei Mago Negro ainda não havia encontrado uma criatura viva que ele não pudesse comer. O Rei Mago Negro sentiu que a melhor coisa sobre esse ritual de invocação do Deus do Mal era que ele seria capaz de comer até se fartar e deixar suas habilidades crescerem tremendamente. Fang Xingjian deve estar pronto. Lambendo os lábios, o Rei Mago Negro olhou para os cavaleiros da outorga em alguns outros locais e pensou, preciso me apressar também. No quadrado de jade branco, o Rei Mago Dourado olhou para Charlotte. Sob incontáveis olhares surpresos, o Rei Mago de Ouro disse, vocês dois reis guardiões ainda não viram Fang Xingjian antes, certo? Diante da pergunta do Rei Mago Dourado, os olhos celestiais reveladores da morte franziram a testa. Ele realmente não conseguia entender a intenção por trás das palavras do Rei Mago de Ouro. No entanto, com um flash, o Rei Mago de Ouro apareceu diante de Charlotte. Vendo a aparição repentina deste lendário especialista tão perto, Yui Shan, Khalid e Yui Xianru foram todos incapazes de se mover nem se atreveram a resistir. Aos olhos deles, uma existência como o Rei Mago Dourado era como os deuses no céu. Como eles poderiam ousar resistir? Khalid até estremeceu e disse rapidamente, Lorde Mago Rei, esse cara foi quem nos trouxe aqui. Não temos nenhuma intenção de ir contra você nem nunca pensamos em impedir a progressão do ritual. Yui Shan olhou para Khalid, olhando para ele com um olhar cheio de desgosto. No entanto, quando o Rei Mago Dourado prestou atenção a eles, ele apenas olhou para Charlotte e então gentilmente deu um tapinha em seu ombro. Com um sorriso, ele disse, ele está lá, certo? Com um toque, ele empurrou lentamente o dedo em direção à cabeça de Charlotte, mas seu tom ainda permaneceu muito caloroso. Já que ele não está disposto a sair, deixe-me convidá-lo para sair. Vendo esta cena, o olhar de Yui Shan lutou por um momento, mas ainda acabou cheio de desamparo. Os olhos de uma jovem ingênua como Yui Xianru também piscaram, achando isso um pouco difícil de suportar. Todos os presentes não pensaram que um jovem sem nome seria capaz de sobreviver enfrentando o Rei Mago de Ouro. Mesmo os dois reis guardiões não entenderam o que o Rei Mago de Ouro estava tentando fazer. No entanto, no momento seguinte, uma luz de espada penetrante disparou da cabeça de Charlotte, colidindo ferozmente com o dedo do Rei Mago de Ouro. Naquele instante, parecia haver inúmeros microburacos negros que apareciam e depois desapareciam no mundo microscópico. Sob o olhar atônito de todos, ele se transformou em uma figura leve e apareceu no quadrado de jade branco. O Rei Mago Dourado brilhou e voltou ao local sob o vórtice cor de sangue. Os cantos de seus lábios revelaram a sugestão de um sorriso. Não muito depois de Fang Xingjian aparecer,
Os olhares dos dois reis guardiões, os olhos celestiais reveladores da morte e aberração das trevas, mudaram, revelando descrença, surpresa e intenção de matar flagrante. Traidor desprezível. Morra. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.